Paz, Adriano. Tudo certinho? Tá dando pra ouvir o áudio bem? Vamos lá e se encontra conosco aí também. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nos organizando para iniciar a nossa escola bíblica dominical. O Marisa também tá com a gente. Graça e paz, irmã. Saudade. Os irmãos podem ir se organizando, pegando as bíblias, papel, caneta. Graça e paz, irmão Cristiano. Tudo certinho? Bem, irmãos, os irmãos estão se achegando. Enquanto os irmãos se achegam, eu queria convidar você aí na sua casa, como você está, a apresentar sua vida em oração diante do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de desfrutar do domingo de Páscoa. Nós conhecemos como domingo de Páscoa, mas é de fato o domingo da ressurreição. É o dia que deve nos trazer à memória não o sacrifício de Cristo mais, mas sim o objetivo da objetividade do sacrifício de Cristo, que é a redenção dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Então eu queria convidar você nessa manhã a fazer uma oração de gratidão, não só uma oração que uma oração de apresentação das nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele abra a nossa mente e o nosso entendimento, mas uma oração de gratidão, uma oração que realmente traga à nossa memória os efeitos da cruz de Cristo, os efeitos da vitória do Senhor sobre a morte, sobre as nossas vidas. De forma muito simples, de forma muito básica, irmão. Nós só estamos aqui hoje, nessa manhã, aqui, nessa reunião, nesse momento aqui de partilha da palavra, porque vivo Ele está. Porque é o terceiro dia, exatamente hoje, no domingo pela manhã, Ele ressuscitou e assim nos permitiu essa liberdade de compartilhar a sua palavra, de entender um pouco mais da Sagrada Escritura. Graças e paz, irmã Rejane, graças e paz, Elani, também está assistindo a gente aí. Todos os irmãos que estão chegando. Então eu queria convidar você nesse momento a apresentar a sua vida em oração diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa manhã. Somos gratos ao Senhor pelo rico privilégio que o Senhor nos concedeu de passar mais uma semana na tua presença, passar mais uma semana debaixo da tua bênção, debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça. Vivenciando momentos complicados, vivenciando momentos difíceis, uma pandemia que pegou todos de surpresa, mas nós entendemos que não pegou o Senhor de surpresa. O Senhor continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Então nós queremos apresentar, ó Deus, a nossa gratidão a Ti por mais uma semana que o Senhor nos proporciona. Queremos também, Senhor, nessa manhã apresentar a nossa gratidão diante de Ti pelo sacrifício do Teu Filho que foi dado na cruz do Calvário, pelo sangue derramado pelas nossas vidas, pela remissão dos nossos pecados, ó Deus, representado no Teu sacrifício, meu Senhor amado. Porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia e vive está. E assim, ó Deus, nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui, nos proporcionou a oportunidade de conversão e tem nos proporcionado a oportunidade de santificação, tendo em vista que nós seremos glorificados e desfrutaremos da vida eterna com o Senhor. Então, muito obrigado, meu Deus amado. Muito obrigado porque o véu foi rasgado e nós temos hoje livre acesso ao Pai. Muito obrigado porque a partir do teu sacrifício nós temos plena compreensão da tua palavra. E, ó Deus, nessa manhã nós estamos rogando ao Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nos capacita, Senhor. Abra o nosso entendimento. Fazemos Senhor, desvenda os nossos olhos para que nós possamos compreender um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tu que és o nosso professor por excelência, nos ensina e nos orienta nessa manhã. Assim nós te oramos, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Então, de forma muito simples, nós estamos sempre apresentando para os irmãos a temática que nós estamos trabalhando nas nossas escolas bíblicas.
E esse ano, irmão, nós sentimos o desejo de aperfeiçoar a nossa área de ensino dentro da igreja e de trazer para os irmãos algo que falasse um pouco mais acerca da estrutura educacional da igreja. Então, no mês de março, nós trabalhamos toda essa estrutura educacional, nós demos uma caminhada pelo Antigo Testamento, passamos pelo Novo Testamento, pelos ensinos de Jesus, os ensinos de Paulo, a igreja primitiva, os pais da igreja. Visitamos a história da Idade Média, passamos por alguns movimentos de destaque dessa história, como o modernismo, o período da Reforma, o período do Iluminismo. E foi de suma importância, irmãos, adentrar nessa questão histórica para compreender que a Igreja do Senhor ela é uma igreja que ela é movida ao estudo da palavra. Nós carecemos e precisamos de uma vida de oração. É necessário de uma vida de consagração para viver a caminhada cristã, mas é impossível ter todos os parâmetros, ter todos os aspectos, se nós não temos o estudo da palavra, se nós não temos uma dedicação a esse estudo da palavra. Então, na semana passada, nós adentramos no mês de abril com a proposta de trabalhar os setores da igreja que lidam com a educação cristã. Então, semana passada nós estudamos um pouquinho por que é importante, né, a educação cristã dentro da igreja moderna. O que é que a igreja moderna ganha estudando a palavra de Deus. E a partir de hoje, irmãos, a partir desse domingo, desse momento, qual é a nossa proposta para o resto desse mês de abril? A nossa proposta para o complemento do mês de abril é estudar os setores diversificados dentro da igreja em que são aplicados os princípios de educação cristã. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui de educação de crianças e adolescentes. No próximo domingo nós vamos estar falando de educação cristã para família e adultos, homens e mulheres, obviamente. E no final do mês, no último domingo, nós vamos estar trabalhando as questões de educação cristã dentro da liderança eclesiástica, dentro da liderança da igreja. Por que a liderança ela precisa também se aperfeiçoar para trazer um melhor conteúdo da palavra de Deus para os irmãos. Então eu convido os irmãos aí a pegar a sua Bíblia, pegar seu bloquinho, caneta, lápis, fique à vontade, mas não deixe de anotar, não deixe de perguntar, sempre que for possível a gente vai estar respondendo aqui as perguntas dos irmãos. Eu não consigo acompanhar todas, mas os irmãos frisem bem as perguntas que dá sim para a gente tentar dar uma melhorada nessas questões. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Princípios de educação cristã para crianças e adolescentes. A gente pensa que a gente só precisa falar dessas coisas para professores de escola bíblica, né? Não, irmãos. Nós vivemos em um tempo em que a educação, não só constitucionalmente falando, mas biblicamente falando, é um direito e é uma obrigação de todos. Então a gente não pode falar de educação de crianças e adolescentes só com professor de escola bíblica dominical ou só com pais. Nós precisamos falar de educação cristã para crianças e adolescentes com toda a igreja. Porque é uma responsabilidade da igreja e também uma responsabilidade de outros setores que nós vamos ver hoje. Então eu queria convidar os irmãos a mergulhar um pouquinho no que a gente vai apresentar de conteúdo. Digo aos irmãos, obviamente, que nós não podemos apresentar todo o conteúdo, nós não temos essa qualificação ainda, mas rogamos ao Senhor para que Ele nos direcione nessa manhã. Amém, meus amados? Então eu queria convidar logo os irmãos no nosso texto base, que nós vamos trabalhar nessa manhã, que é o texto de Provérbios 22. Não é um texto estranho dos irmãos, é um texto até conhecidíssimo dos irmãos. O texto de Provérbios 22, versículo 6. Irmãos, não tem segredo nesse texto. Provérbios 22, versículo 6. Que nos diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu trabalho muito com a versão NVI, provavelmente os irmãos trabalham com outra versão, a versão Almeida Revista e Atualizada, então nós vamos fazer a leitura nessa versão também, como é um texto conhecido dos irmãos, principalmente nessa versão, então nós vamos fazer a leitura na versão Revista e Atualizada também. Provérbios 22, 6, que vai ser o texto comum que diz o quê? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velha, não se desviará dele.
Amém, meus irmãos? É um texto conhecidíssimo dos irmãos, mas é um texto que a gente usa muito quando a gente quer exortar pai e mãe, quando a gente quer instruir os pais da igreja a tentarem trazer os filhos para a educação cristã, para os caminhos realmente do Senhor, para o ensino da palavra de Deus. Mas é um texto que não trata só desses aspectos. E é um texto que é mais direcionado à igreja com relação à educação de crianças e adolescentes do que propriamente aos pais e às famílias. Aos pais e às famílias, nós vamos ver na Escritura outros textos que estão relacionados com essa orientação, desde a infância até a adolescência. Mas esse texto é um pouco mais específico para quem está fora do contexto familiar. É quando Salomão ele escreve Provérbios, Salomão ele não escreve Provérbios falando necessariamente para famílias. Salomão ele escreve Provérbios falando para o povo de Deus. A irmã Regina está comentando aqui, foi o que eu tinha pensado, muito boa essa explicação. Estava achando que não tinha nada a ver comigo. Tem a ver com todo mundo. É impossível olhar para um ambiente eclesiástico e a gente não pensar no futuro da igreja caso Cristo não volte. Então, caso Cristo não volte, como é que a gente preserva o que a gente chama de crescimento corporativo da igreja, irmãos? Ô irmão Clésio, o que é crescimento corporativo? É quando a igreja começa a crescer dentro dela mesma. Ela não cresce só fora, através do princípio da evangelização, através da obra missionária. A igreja pode crescer dentro, irmãos. Como é que a igreja cresce dentro? A igreja cresce dentro quando pais e mães instruem os filhos e os filhos permanecem na igreja. A igreja cresce. Quando os parentes são evangelizados, então a igreja cresce corporativamente. Quando as famílias da igreja são estruturadas, então a igreja cresce corporativamente. A igreja ela não depende só da evangelização, da obra missionária fora quatro paredes, para crescer. A igreja ela pode e deve crescer também de forma corporativa, ou seja, dentro da própria igreja. E nós vivemos um tempo em que a evasão, irmãos, a saída realmente de crianças e de adolescentes de dentro da igreja é gigante. Nós não conseguimos ainda equilibrar, não conseguimos ainda lidar com essa situação. A situação de fazer com que a criança ela seja muito bem instruída na igreja e que quando ela se torne adolescente, ela sinta o desejo de permanecer na igreja. E nós tentamos fazer isso muitas vezes da forma incorreta. Nós associamos que é uma responsabilidade pura da igreja e que a igreja ela precisa ter programações que prendam o adolescente dentro da igreja para que ele se sinta motivado a vir para a igreja. E a verdade escriturística, irmãos, ela deve ser vista da seguinte forma. Se Cristo não prendeu o coração da criança e do adolescente, se não for por Cristo que a criança ou o adolescente seja cativado, não vai ser pelas peças teatrais, não vai ser pelas atividades do louvor da igreja, não vai ser pelas programações para crianças ou jovens ou adolescentes, não vai ser pelo ensino específico para eles que as crianças e os adolescentes vão ser prendidos ou presos dentro da igreja. Eles precisam também ter um encontro pessoal com o Senhor. E esse encontro pessoal vai acontecer da mesma forma que o meu e o seu aconteceu. Alguém vai nos apresentar o Evangelho e Cristo vai trabalhar no nosso coração. E isso deve ser feito com as crianças e os adolescentes. Nós estamos vivendo um tempo difícil nessa questão de apresentação do Evangelho às crianças. Eu digo aos irmãos que eu fico até constrangido em alguns momentos. Parece que as crianças elas não são nem contabilizadas dentro da igreja, elas não fazem parte do corpo de Cristo. Irmã Luciana, Deus abençoe, se encontra conosco também. É interessante, eu acho que os irmãos já ouviram também, ou a gente até já comentou em alguma oportunidade. A gente vai fazer uma programação em um determinado lugar, aí a programação conta com 40 pessoas, mas a gente não diz que a programação conta com 40 pessoas, a gente diz assim, tinha um número bom? Tinha 30 adultos e 10 crianças, ou 30 pessoas e 10 crianças, como se as crianças elas não fossem gente, não é assim? A gente não contabiliza as crianças. Não, a criança não faz parte não desse contexto. Criança não é importante. Não, irmãos, criança é muito importante. Quando a gente olha para Jesus e o tratamento dele com as crianças, nós vamos lembrar que as crianças são de suma importância dentro da igreja. As crianças elas são a preservação da igreja. Eu não sei se tem alguém aqui que está conosco nessa manhã que cresceu, teve o privilégio de crescer dentro da igreja. Eu não cresci totalmente dentro da igreja, eu entrei na igreja com 7, saí com 13 e voltei com 20. Então eu perdi a minha fase de juventude dentro da igreja. E só eu sei, irmão, os danos que foram causados na minha própria vida
por conta de perder a minha adolescência dentro da igreja, de perder o privilégio de servir ao Senhor ao longo da minha adolescência. Hoje eu tento recuperar o tempo perdido, mas não é a mesma coisa. Eu fiquei sem muita base por perder a adolescência dentro da igreja. Então a gente precisa melhorar todos os nossos aspectos com relação a crianças e adolescentes. Amém, meus irmãos? Então, após a leitura do nosso texto base, eu queria trazer algumas informações para os irmãos. Primeiro, irmão, nós devemos lembrar que quando falamos de educação cristã, nós também estamos falando do que a gente chama de educação continuada. Ou seja, é uma educação que deve abranger todas as fases da vida e todas as faixas etárias existentes no meio do povo de Deus, o que se torna um grande desafio para a igreja moderna. A irmã Maria Melo está nos acompanhando, ela entende bem desse assunto. E quando a gente fala de educação continuada, irmãos, a gente está querendo falar que nunca se pode parar de estudar. É interessante que os pais, eles aprenderam, né? E nós incentivamos os nossos filhos a estudar. Nós colocamos os filhos na escola o mais cedo possível. Primeiro pela nossa necessidade de trabalhar, que nós temos uma necessidade de trabalhar fora, realmente hoje. Mas não só por essa necessidade de trabalhar. Nós queremos que as nossas crianças elas se desenvolvam o mais rápido possível. Então, crianças cada vez mais novas, elas estão indo para os hotéisinhos, estão indo para as escolas de ensino infantil e já estão ali se firmando nesse ambiente, a gente pode dizer assim, que já é acadêmico quase, né? É um ambiente de instrução continuada para a criança. Eu lembro que na minha época, a criança ela entrava na escola com 5 anos. Hoje as crianças entram com muito menos do que isso. Crianças com 2, até menos de 2 anos já tem alguns espaços que pegam as crianças e já vão desenvolvendo ali o sensorial da criança, a racionalidade da criança. E isso tem sido uma regra, é via de regra para os pais da atualidade. Mas eu acho interessante que a criança ela vai vivendo esse contexto. Quando a gente tem um poder aquisitivo um pouco maior, a gente não coloca só a criança nesse tipo de atividade, a gente já coloca a criança em atividades extras, a gente já coloca a criança na aula de reforço, já coloca a criança na aula de natação, já coloca a criança na aula de música, já coloca a criança para fazer algum curso específico para a idade dela. E quando essa criança ela vai entrando na fase da adolescência, nós vamos incentivando essa criança a já se preparando para a vida acadêmica, para a vida universitária. Então esse adolescente agora, ele já entra num ambiente que é de um pouco de estudo mais complexo, de um estudo mais completo. Ele não convive agora, o adolescente, só com a parte escolar. Ele vai fazer um curso de informática, muitos já estão num curso de mecânica e já estão num outro tipo de curso. A nossa cidade, que está dentro de um polo industrializado, aí já tem muitos que já entram dentro desse tipo de coisa. Aí hoje a gente tem uma área de marketing muito forte, então os jovens, a grande maioria deles, tem um curso de marketing. Línguas é algo que é essencial. Hoje em dia, então, muitos jovens que os pais já têm um poder aquisitivo, já frequentam aula de inglês, aula de espanhol, aula de francês, línguas básicas que realmente vão trazer um currículo melhor no futuro. Então, irmãos, se nós temos essa visão de educação continuada fora do ambiente eclesiástico, fora do ambiente da igreja, essa visão de educação continuada para a criança e para o adolescente também é o ideal de Deus para a sua igreja. A visão de educação continuada cristã, ela não pode ser diferente da visão de educação continuada de fora da igreja. A gente está muito acostumado a tentar trazer a criança para dentro da igreja pela ouvir historinha. E é muito interessante que a gente chega em casa e a gente nem sequer pergunta à criança o que realmente aprendeu. A gente não estimula esse conhecimento. Na grande maioria das vezes, que deve ser assim, nós perguntamos quando a criança chega da escola. Você aprendeu o que hoje? O que foi que você viu hoje? Mas no culto, tem vezes que até a criança está tentando dizer: pai, mãe, olha, eu vi isso, eu aprendi isso. E a gente está tão preocupado conversando os nossos próprios assuntos de adulto, que nós não damos relevância àquilo que a criança ela também tem para compartilhar. E nós perdemos de trabalhar realmente aquela lição que foi dada à criança ali, de estimular a criança a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso pastor Maurício também acaba de entrar. Reverendo, Deus te abençoe. Bom dia. Deixa eu acenar aqui para ele também. Então, irmãos, devemos lembrar que da mesma forma que nós priorizamos a educação continuada para os nossos filhos e os nossos adolescentes
para as nossas crianças e adolescentes, fora da igreja, dentro da igreja. Nós precisamos proporcionar esse mesmo tipo de educação. Uma educação que comece da infância, se estenda até a adolescência e na fase adulta nós vamos só aperfeiçoar através dos cultos doutrinários da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estabelecer, irmãos, padrões do ensino cristão para os nossos pequenos, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas antes nós vamos recorrer à Escritura e suas grandes, antes de recorrer à Escritura, né, e as lições que ela pode nos trazer, irmãos, eu queria trabalhar com os irmãos alguns fatores que têm sido dificuldade para o desenvolvimento desse trabalho de ensino continuado dentro do ambiente eclesiástico, irmãos. São 5 principais fatores que têm dificultado o desenvolvimento do ensino para a criança e adolescente dentro da igreja. O primeiro deles, irmãos, é a evasão das crianças das atividades da igreja. E, infelizmente, nós não estamos aqui para acusar ninguém. Eu não queria que os irmãos pensassem dessa forma. Nós não estamos aqui para categorizar ou para colocar padrões no estilo de educação que você tem dentro da sua casa. Isso é uma coisa muito sua, é muito íntima e é muito particular. Nós estamos aqui para trabalhar princípios escriturísticos. O que a Escritura nos fornece que deve ser aplicado a todas as pessoas, sem distinção. É isso que nós estamos aqui tentando fazer. Tá certo, meus amados? Então, essa evasão das crianças das atividades da igreja, ela acontece por quê? Tem 2 motivos. O primeiro motivo, né, está diretamente relacionado aos pais. Nós não podemos fugir desse princípio, que a criança ela ainda não domina totalmente as suas próprias ações, ela ainda não se locomove sozinha, ela ainda não tem essa liberdade que nós temos de locomoção. Então, de quem é a responsabilidade de trazer a criança para o ambiente eclesiástico? É dos pais. Essa responsabilidade não pode ser dada e não pode ser colocada em nenhum outro tipo de pessoa. Então, realmente, nós vivemos esse momento em que os pais eles privilegiam as suas próprias atividades e deixam as atividades de criança em segundo plano. Ou, como a gente estava mencionando, os pais eles pensam muito na educação continuada fora da igreja. As crianças elas precisam entender muito sobre ciência, sobre história, sobre geografia. Elas precisam conhecer muito sobre o mundo em que vivem. Elas precisam compreender todas as coisas. Precisam ver muito, precisam entender até de princípios psicológicos hoje em dia. Mas as crianças parece que não precisam entender da Escritura. Então eu convido os irmãos a pensarem com carinho dessa forma. Não pensem de forma depreciativa, não pensem de forma acusativa. Pensem com carinho, irmãos. É necessário que os nossos pequenos eles recebam a palavra de Deus. É tão bom quando nós vamos para a igreja e nós voltamos, né, regozijados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Então pense que essa sensação também é possível acontecer para os nossos pequenos e para os nossos adolescentes. Então não vamos privá-los dessas atividades em nome de Jesus. Amém? Mas em segundo plano, não é só a responsabilidade dos pais, irmãos. A igreja também tem uma parcela de responsabilidade nessa área. Nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula hoje que a igreja ela tem deixado a desejar nas atividades, tanto para criança quanto para adolescentes, no uso de materiais de qualidade, num bom preparo por parte dos professores e da liderança. Então a igreja ela também tem participação naquilo que nós chamamos de evasão das crianças das atividades da igreja. Um segundo fator, irmãos, que tem sido fonte de dificuldade para o ensino da criança e do adolescente são problemas familiares que envolvem as crianças e os adolescentes. Nós não vamos adentrar a todo o contexto de problema familiar, mas acho que nós podemos citar de forma básica dois problemas familiares que interferem definitivamente na educação continuada, biblicamente falando, da criança e do adolescente. O primeiro é quando o lar ele não vive em comunhão. Quando o lar não vive em comunhão, drasticamente isso vai refletir na criança e no adolescente. Quando isso reflete na criança e no adolescente, irmãos, a criança e o adolescente ele se sente desestimulado de estar no ambiente eclesiástico, porque no ambiente eclesiástico ele acompanha uma família que é uma coisa. No ambiente familiar ele acompanha uma família que é outra coisa. Então isso desestimula totalmente a criança e o adolescente, porque teoricamente ela dentro da igreja ela vai aprender um mundo perfeito. Nós tentamos passar isso para a criança e para o adolescente. E quando chega dentro de casa, existe um choque de realidade. Então, lares em crise dificultam um bom ensino eclesiástico para as crianças e para os adolescentes. Mas um segundo exemplo que nós podemos trazer para os irmãos são as famílias que passaram pelo processo do divórcio.
Em determinados momentos existe até a questão de guarda compartilhada. Então uma semana a criança está com a mãe, a outra está com o pai, ou uma semana está com o pai, a outra está com a mãe. E às vezes os pais eles têm aquela filosofia de, por passar menos tempo com o filho, tenta aproveitar esse tempo de uma outra forma. Aí leva o filho para o shopping, leva o filho para a praia, leva o filho para qualquer outro tipo de lugar, menos para a igreja. Irmãos, é pecado levar a criança para a praia, para shopping, para passear. Não, as crianças precisam. E muito, e muito. Aproveite, quando passar esse período de quarentena, aproveite bem o tempo livre que você tem para aproveitar com crianças e com adolescentes. A adolescente precisa sair também, viu? A adolescente não precisa sair só com um grupinho de amigos, não. A adolescente precisa sair com pai e mãe também. Mas não faça programação de criança, não, porque a adolescente não gosta. Ele se sente diminuído. Mas a gente precisa prestar atenção nisso. Mas o que a gente estava mencionando é que os pais... eles, pelo processo do divórcio, eles tentam compensar a presença com programações. E essas programações deveriam ser bíblicas. Se nós temos o domingo como dia do Senhor, e eu estou no domingo com meu filho, passei pelo processo de divórcio, então o que é que eu preciso fazer? Trazer meu filho para dentro da igreja. Eu não posso faltar à escola bíblica, faltar ao culto para desfrutar de um momento com meu filho. Eu posso fazer isso pós-culto. Eu posso trazer o meu filho para a escola bíblica dominical, participar da escola bíblica com ele e sair para almoçar. Passar a tarde aproveitando com ele. Eu posso trazer o meu filho à noite para o culto na igreja e após o culto a gente sair para lanchar, sair para jantar, fazer alguma programação diferente, ir no cinema, entendeu? Mas eu não posso privar a criança e o adolescente das atividades eclesiásticas. Fazendo isso eu estou ensinando a ele que aquilo ali não é importante, que aquilo ali não precisa ser valorizado, que aquilo ali pode ser colocado em segundo plano. Mas o ensino eclesiástico ele não pode ser colocado em segundo plano, irmãos. Amém? Então, nós temos como fatores de dificuldade para a igreja a evasão das crianças, problemas familiares que envolvem as crianças e os adolescentes. Nós temos como terceiro fator, irmãos, o grande envolvimento tecnológico na vida da criança e do adolescente. Nós poderíamos considerar isso um benefício, né? Porque a tecnologia ela vem para beneficiar de quem sabe usar. Para benefício de quem sabe usar, de quem tem domínio de uso. Mas hoje nós vivemos um tempo, irmãos, em que a tecnologia ela chegou para tomar o lugar da responsabilidade paterna e da responsabilidade eclesiástica. É muito comum. A criança ela está aperreando um pouquinho, toma o celular. E é muito comum hoje em dia até as crianças, né, já terem celular, já terem tablet, já terem iPad, já terem notebook. Algumas linhas de raciocínio vão defender que é bom e outras linhas de raciocínio vão defender que é ruim para a criança. Ela pode até ter, mas que use em horários limitados, que não viva mergulhada dentro do ambiente tecnológico. Irmãos, há cerca de dado de pesquisa só. 80% das crianças que têm acesso a esse tipo de tecnologia elas são expostas à pornografia antes dos 7 anos de idade. É porque não há um monitoramento rigoroso dos pais. Muitos vão pensar naquela questão de invasão de privacidade e tudo mais, mas a gente precisa ter uma fiscalização. Porque hoje em dia é uma ferramenta que é muito simples. Nós, adultos, quando nós estamos mexendo, nós estamos lá no computador, vamos abrir um site, a primeira coisa que aparece na página é um vírus ou é algo indicando a uma página sexual, uma página pornográfica. Nós temos no nosso intelecto e menos curiosidade do que a criança, então nós rejeitamos aquilo ali, nós passamos aquilo ali quando passamos. Mas a criança não, a criança é muito mais curiosa do que nós. Então a criança ela pega e acessa aquilo ali, ela vive mergulhada nesse mundo. Então nós precisamos atentar para esse mau uso da tecnologia por parte das crianças e dos adolescentes. Nós chegamos ao momento, irmãos, onde é difícil participar de uma refeição sem que todas as pessoas estejam ali plenamente conectadas. Eu vejo algumas situações que os pais estão conversando com os filhos via recursos tecnológicos, mas estão dentro da mesma casa. Por quê? Porque os adolescentes eles também têm um apego muito grande ao mundo virtual. Porque no mundo virtual a gente pode transparecer alguns tipos de coisas que nós não podemos transparecer no mundo real. E isso tem sido uma dificuldade, irmão. Nós estamos criando pessoas que são mais familiarizadas com o mundo virtual do que com o mundo real. Quando acontecem as coisas no mundo real, infelizmente, as nossas crianças e os nossos adolescentes eles não sabem muito bem como se sobressair. Porque
a ideia de mundo que eles têm, a ideia do mundo virtual, que é um mundo quase que perfeito. Amém? Um quarto fator, irmãos, que colabora, que dificulta o ensino das crianças e dos adolescentes dentro da igreja, é o que nós chamamos de falta de material qualificado. As editoras, elas não produzem um material que traga realmente ensino, uma educação continuada para as crianças. Então nós estamos habituados a trabalhar com materiais que forneçam apenas ideias básicas da escritura para as crianças. Nós temos aquela ideia de que ensino para a criança tem que ser um ensino com historinha. Nós não somos contra a apresentação das histórias bíblicas às crianças, irmãos. Mas nós entendemos que as crianças elas também têm direito a conhecer todo o conteúdo bíblico. As crianças elas não precisam conhecer só Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, José. As crianças elas precisam entender o que é a Escritura, para que serve a Escritura, conhecer a pessoa de Cristo, começar a desenvolver uma experiência íntima com Cristo e aí aprimorando o seu intelecto, aprimorando a sua racionalidade dentro da perspectiva cristã. Nós vamos ver que isso não é um mito, isso não é algo que seja difícil de fazer, porque desde os princípios que as coisas acontecem dessa forma. Então hoje é óbvio que nós temos que usar o lúdico, é óbvio que nós temos que trabalhar dentro da necessidade da criança e do adolescente, sim, mas nós precisamos apresentar um conteúdo completo para a criança e para o adolescente, ok? E o último fator, irmãos, que nós queremos trazer que dificulta a continuidade do ensino eclesiástico para a criança e para o adolescente é a falta de liderança qualificada, lideranças e professores. Nós estamos muito bem acostumados também a pegar quem tem à disposição para trabalhar com criança e com adolescente. Nós não fazemos uma seleção, nós fazemos seleção quando nós vamos trabalhar com adultos, quando nós vamos trabalhar com casais dentro da igreja. É muito difícil você colocar uma pessoa para trabalhar com casais que ela não tem experiência com casamento. É quase impossível você colocar uma pessoa para trabalhar com adultos dentro da igreja, na área de ensino, que não seja uma pessoa que tenha um conhecimento bíblico ou que já tenha uma formação teológica, seja de seminário, seja de faculdade, seja de pós-graduação. Então, aí, para o adulto, nós queremos o melhor. Para o adulto, nós queremos o autoconhecimento teológico e bíblico. Para o casal, nós queremos o melhor tipo de assistência. Para a criança e para o adolescente, a gente coloca qualquer tipo de coisa. E eu não estou subestimando os irmãos, não. Prestem atenção. Os irmãos que estejam assistindo podem estar até pensando, o irmão está me depreciando, o irmão está dizendo que eu sou qualquer coisa. Não, irmão, nós não estamos trabalhando nessa perspectiva. Do contrário, nós estamos trabalhando na perspectiva que nós não temos um critério de seleção. Nós não estamos pré-julgando os irmãos ou as irmãs que se disponibilizam a trabalhar com criança e adolescente, não. Do contrário, eu até elogio os irmãos e as irmãs porque vocês são guerreiros, que a grande maioria das pessoas não quer trabalhar com criança e com adolescente dentro da igreja. Mas o que é que nós devemos pensar acerca disso? Que não é porque existe um grupo voluntariado que se coloca à disposição para trabalhar com criança e adolescente dentro da igreja, que a gente não precisa capacitar esse grupo, que a gente não precisa trazer treinamento de qualidade para as irmãs da igreja que querem trabalhar com crianças, que na grande maioria das vezes elas trabalham como se fosse com os filhos, realmente, elas ensinam da mesma forma que ensinam os filhos dentro de casa. Por que a gente não precisa trabalhar, capacitar as pessoas que trabalham com a juventude dentro da igreja? Acaba que a juventude ela fica meio dispersa. Nós temos até uma filosofia, né, que para trabalhar com adolescente e com jovem dentro da igreja tem que ser jovem também, porque senão não vai conseguir acompanhar o raciocínio. Mito! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque o adulto já foi jovem, o adulto já foi adolescente. Passou pelas mesmas coisas. A fase da adolescência, a fase da chatice, não tem? Que a gente olha pro espelho quando a gente acorda, a gente tá com raiva até da gente, quando a gente é adolescente, né? Por isso que a gente não quer falar com ninguém, porque a gente tá de mau humor. Qual foi o adulto que não passou por isso? É óbvio que cada um no seu tempo e cada um desfrutando dos padrões culturais da sua época. O padrão cultural da minha época de adolescência é muito diferente desse padrão cultural que nós estamos vendo hoje. E eu não sou uma pessoa tão velha. O padrão cultural de outros irmãos que viveram a adolescência era totalmente diferente do de hoje. Então, leve em consideração isso quando você estiver conversando com seu filho. Ah, mas na minha época não era assim. Óbvio que na sua época não era assim. Porque a sua época é uma outra época. Nós estamos em um outro tempo. Mas você passou pelas mesmas coisas. Viveu a mesma crise existencial que todo adolescente vive. Procurando utilidade no mundo, tendo raiva da família, não compreendendo a orientação de pai e mãe, porque a orientação de pai e mãe é chata, não gosta de orientação de pai e mãe, sendo que mais na frente a gente amadurece.
esse raciocínio, nós começamos a compreender a orientação de pai e mãe, nós começamos a compreender cuidado de pai e mãe, zelo de pai e mãe, responsabilidade que o pai e mãe têm de puxar os pés, de pegar realmente ali para colocar no canto da parede para ensinar. Então tudo isso deve ser levado em consideração e tudo isso, irmãos, deve implicar que a igreja deve sim capacitar todos aqueles que trabalham com crianças e todos aqueles que trabalham com adolescentes dentro do ambiente eclesiástico. Amém, meus irmãos? Então, de forma introdutória, quando nós somamos, irmãos, esses fatores citados com as particularidades de uma criança, que envolvem contexto lúdico, contexto de novidade, o desenvolvimento racional, sensorial e de personalidade, ou de um adolescente que vão envolver as questões de grande mudança, é uma fase muito dramática, vão envolver todos os questionamentos de um adolescente, o desenvolvimento do pensamento racional do adolescente, a autonomia social que o adolescente ele vai começar a adquirir. Nós aí vamos precisar entender que é muito importante oferecer uma educação cristã de qualidade às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, dessa forma, irmãos, o que é que a Bíblia nos ensina realmente acerca de educação para crianças e adolescentes? Não é o que as revistas nos ensinam ou as denominações nos ensinam. O que é que a Escritura nos fornece acerca de educação cristã para jovens e adolescentes, para crianças e adolescentes? Então, primeiro, irmãos, nós vamos trabalhar 3 questões, nessa manhã. A primeira delas, eu queria que os irmãos já prestassem atenção, é de obrigação dos pais, educação cristã continuada, e deve ser feita com muita responsabilidade. Eu queria convidar os irmãos a abrir o famoso texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Vamos ver como é que está estabelecido, irmãos, na Escritura, a responsabilidade dos pais para educar os seus filhos. Que nós chamamos de texto-chave do Antigo Testamento, texto-chave para o povo hebreu, que saía da caminhada ali no deserto, se estabelecia aqui como segunda geração, no livro de Deuteronômio. E agora escuta as instruções dadas de Deus a Moisés, Moisés ao seu povo. Como é que Moisés traz essas instruções para as famílias que ouviam ele nesse exato momento? Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, vai dizer assim: Ouça, ó Israel. O que é que Israel tem que ouvir? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. O que é que a gente vai fazer com essas palavras agora? Ensine-as com persistência aos seus filhos, de forma continuada. Não ensine uma vez e deixe para lá, não. Ensine sempre, com constância, aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Percebam a valorização que Moisés dá aqui, passando as orientações às famílias de Israel, irmãos, a obrigação que os pais têm de trazer o contexto de educação cristã para as crianças e para os adolescentes. Alguns intérpretes, irmãos da Escritura, vão dizer que a orientação de Moisés aqui ela não começa propriamente na infância. Ela começa no ventre da mãe, porque ele vai usar aqui a expressão de forma bem incisiva, Fale dessa verdade, da unicidade de Deus, da adoração a Deus, desde o momento que você se deita e desde o momento que você se levanta. Alguns intérpretes da Escritura vão apontar esse texto aqui como um texto que vai apontar para o ventre da mãe ainda. Quando a mãe está grávida ainda da criança, ali no ventre, você já tem que começar a tratar os princípios de Deus com a criança ali. E nós sabemos que realmente o embrião, o feto, a criança quando vai se desenvolvendo, ela já tem capacidade de ausculta. Então, você no ventre da mãe, você já tem que ir ali, tá? Meu filho, você foi gerado pelo Senhor, é bênção nas nossas vidas, é o reflexo da herança do Senhor na nossa casa. E a partir dali, se você quiser, eu não sei como é você dentro da sua casa, como é que você discorre no princípio educacional da sua casa. Eu sei que eu pretendo fazer dessa forma, quando o Senhor me der a oportunidade de ser pai, que é uma das coisas que eu almejo muito
na minha vida, é de no momento, irmãos, que eu possa desfrutar da paternidade, que eu possa, ainda no ventre da mãe, eu estar lendo a Escritura para os meus filhos, eu estar passando o conselho de Deus para os meus filhos. Eu imagino, irmãos, essa cena como um privilégio que Deus concede àquele que é pai e àquele que é mãe. Além de ser um momento grandioso familiar, irmãos, é um momento onde o Senhor está nos dando a oportunidade de anunciar aos nossos quem Ele é realmente para as nossas vidas. Então não perca essa oportunidade, não só no ventre, não só se a mãe estiver grávida ou não, mas quando você for colocar seu filho para dormir, compartilhe as verdades do Evangelho com ele, não deixe ele relapso às verdades da Escritura. Sempre esteja compartilhando. Amém? Então, irmãos, quando nós pensamos nessa questão de obrigação paterna, e deve ser feita com muita responsabilidade a educação cristã continuada às crianças e os adolescentes, nós precisamos olhar para a Escritura. Em Deuteronômio, nós vemos apenas a ordem expressa e obrigatória para educar desde a infância, ou como nós dissemos, alguns teólogos vão reportar esse texto ao período gestacional, mas essa verdade já é uma verdade implícita na Escritura desde os primórdios. Veja como a gente olha. Ainda no Gênesis, nós podemos ver que Adão e Eva passam as suas referências de adoração e de busca a Deus para Caim e Abel. E isso ao longo da descendência, pós Sete. Nós vamos ver que Caim e Abel, eles tomam ali a decisão de apresentar ofertas, de apresentar adoração ao Senhor, de ter uma menção de busca a Deus. Isso vem trazido de Adão e Eva. Isso vem trazido da paternidade. Noé, no Gênesis ainda, ele divulga Deus em sua família. E por isso a família de Noé é reconhecida como uma família digna de ser considerada justa pelo Senhor. Abraão faz o mesmo com Isaac. Isaac consegue preservar ali os princípios de Deus. E Isaac posteriormente vai fazer isso com Esaú e com Jacó. Mesmo Jacó passando por todas as suas dificuldades, recebeu instruções acerca de Deus. E Jacó vai fazer isso com os seus filhos, de forma muito principal com José. E interessante é que José, no contexto egípcio, também vai fazer isso com seus filhos, com Manassés e com Efraim. Nós vamos entender também, irmãos, que até ao longo de Levítico e Êxodo, as crianças elas são envolvidas no diálogo acerca da escravidão no Egito e da celebração da Páscoa. As famílias elas não deixam as crianças inertes a tudo o que está acontecendo. As famílias elas trazem as crianças para dentro do contexto de tudo aquilo que está acontecendo. De que Deus está movendo o mundo, movendo o céu e a terra, movendo o Egito para que haja ali libertação desse povo. As crianças elas não estão participando à margem, elas não são coadjuvantes nesse cenário. Do contrário, as crianças elas recebem a devida importância. Então aqui em Deuteronômio nós vemos apenas a confirmação de tudo o que já era feito. Mas agora Moisés ele não só confirma, ele confirma e obriga os pais a passarem o conteúdo da vida cristã, o conteúdo da Escritura ao longo dos anos. Nós vamos observar, irmãos, que até no período de escravidão, algumas famílias, que dura mais de 400 anos, algumas famílias elas conseguem preservar um pouco do ensino acerca de Deus. Nós podemos chamar até como exemplo Joquebede, que continua mantendo ali acesa a esperança de libertação vinda de Deus aos seus filhos, Moisés, Arão, Miriam. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a Escritura como uma oportunidade de desenvolvimento familiar para a criança e para o adolescente, mas dentro da perspectiva bíblica. Aqui as crianças elas não eram criadas à parte do mundo, não, viu? As crianças elas se tornavam profissionais. As crianças aqui participavam dos exércitos, as crianças aqui se formavam no que nós chamamos de profissões da época. As crianças desenvolviam racionalmente, mas elas não ficavam à parte daquilo que nós chamamos de conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, é muito mais importante do que todos os outros conhecimentos que nós possamos fornecer aos nossos filhos. Pode ser uma verdade dura, mas eu queria compartilhar com os irmãos. Os irmãos me perdoem, eu peço perdão aos irmãos antes de falar. Se você é o tipo de pai e mãe que você oferece o melhor para o seu filho em termos de ambiente social, em termos de estrutura de lar,
Você oferece um bom quarto, você oferece uma boa casa, você oferece recursos tecnológicos. Se você é um bom pai em termos de recurso financeiro, consegue proporcionar isso para os seus filhos, amém também. Se você consegue proporcionar uma boa educação secular para os seus filhos, amém também. Mas se você não consegue proporcionar para os seus filhos uma educação de qualidade bíblica, você é um mau pai. É o que a Escritura vai nos apresentar, irmãos. Eu não digo isso aos irmãos com nenhum tipo de alegria, não. Nem tentando me vangloriar, não. Até porque eu não desfrutei ainda da paternidade. E mais à frente eu posso ser realmente exortado pela forma como eu vou criar meus filhos. E vou receber essa exortação de forma muito simples e muito branda. Mas hoje, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ser bons pais. E bons pais oferecem obrigatoriamente e cumprem a responsabilidade de oferecer a educação cristã aos filhos, sejam crianças ou sejam adolescentes. Mas lembrem da prerrogativa de Zacarias, nem por força nem por violência. Nunca força, nunca força. Você tem que vir para a igreja. Não, dessa forma não funciona, irmãos. Porque se fosse alguém tratando dessa forma conosco, nós não iríamos. Prestar culto ao Senhor com peso não dá certo. E a criança e o adolescente também têm racionalidade, eles também têm intelecto. Eles não vão estar prestando culto ao Senhor, do contrário, eles vão estar na igreja com qualquer outro tipo de pensamento, menos com o pensamento de estar participando de um culto. Então, nós precisamos atentar para essas questões, irmãos. Obviamente, a igreja como corpo de Cristo tem suas responsabilidades, mas ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos ver a preservação desse ideal, irmãos. Os pais judeus, em todo o contexto, tendo grande resultado nas gerações futuras. Um exemplo, Samuel no serviço ao Senhor no tabernáculo, que foi direcionado por quem? Sua mãe, Ana, e é um dos profetas que tem mais zelo para a Escritura. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, irmãos, que é fruto ali da educação judaica, muito bem desenvolvida dentro do seio familiar. Existe uma criança, uma jovem, no texto de 2 Reis capítulo 5, que Naamã ele se encontra enfermo, não é assim? É um texto que os irmãos conhecem. E quem é que tem a responsabilidade de apresentar o profeta de Deus a Naamã? E apresentando a Naamã a possibilidade de uma cura através de uma ação divina. É uma criança. Essa criança, ela conseguiu desenvolver esse intelecto sozinha. Obviamente, essa criança ela foi trabalhada dentro do seu lar. Olha, existe um Deus que opera em todas as circunstâncias, que opera em todas as situações, por intermédio dos seus profetas. Esses profetas são homens de Deus e que podem nos livrar das nossas mazelas, podem nos livrar dos nossos males, podem proporcionar curas para a nossa vida, para nossas vidas. Então essa criança, prontamente ela não guarda para ela não, o que ela aprendeu não. Do contrário, essa criança, ela bota em prática o que nós chamamos de educação continuada. Ela aprende e continua ensinando. E as crianças elas têm uma habilidade muito grande em ensinar. Ela chama Naamã, meu senhor. Tem um profeta na minha cidade, na minha terra, que pode lhe apresentar uma possibilidade de cura para essa situação sua, em nome de Deus. Então vejam, irmãos, o resultado de uma boa educação no contexto familiar. O resultado do cumprimento da responsabilidade dos pais dentro do seio eclesiástico. Então eu queria dizer para os irmãos também, dentro desse contexto, da importância, irmãos, de levar as crianças para as atividades dentro da igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos levar as crianças para as atividades específicas. Eu não vou participar do culto de casais e vou levar meu filho comigo, a não ser que eu não tenha ninguém para ficar com ele. Aí beleza. Não se prive da oportunidade do culto de casais por conta do seu filho. Leve. Entendeu? Mas nas programações específicas eu não tenho essa necessidade de levar. Mas nas programações públicas da igreja, a criança tem que estar, o adolescente tem que estar, irmãos. Não vou trazer meu filho para o culto de oração não, porque não tem salinha. Então como é que você quer que quando o seu filho cresça, ele entenda que a quinta-feira é o dia de estar na igreja para o culto de oração? Na cabeça dele, quinta-feira é o dia de estar em casa assistindo televisão, é o dia de estar em casa brincando com massinha de modelar, é um dia qualquer dentro da igreja. É um dia comum dentro da igreja a quinta-feira. A quinta-feira não é um dia que merece destaque para o meu pai, porque ele vai orar dentro da igreja. As orações dele são importantes dentro da igreja, mas não é importante orar comigo dentro da igreja. Veja como é que vai se desenvolver
o raciocínio dentro da igreja. É importante, irmãos, levar a criança para o culto de estudo. Não, irmão, não vou levar não a criança para o culto de estudo, não. Nem eu estudo, nem o pastor consegue dar aula e nem a criança consegue prestar atenção em nada. Irmãos, então como é que eu quero que a criança e que o adolescente entendam que o culto de estudo é importante e deve ser valorizado, se na terça-feira eu faço questão de deixar a criança em casa? É muito difícil. Irmãos, é muito difícil. Ah, não, a escola bíblica dominical. Não. Eu vou e deixo meu filho na porta da igreja, mas eu volto porque eu preciso ir para a feira, eu preciso fazer almoço, eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso executar alguma atividade. Isso funciona, irmãos? Não funciona. Como é que eu quero que meu filho adolescente ele valorize a escola bíblica dominical se eu não valoriza? Não, vá que é bom. Vá que você vai se enturmar com os amigos. E desde quando a gente leva criança e adolescente para a igreja para se enturmar com os amigos? E a igreja virou clube social, irmãos? Não. A Escritura nos apresenta a igreja como um ambiente onde Deus trabalha nos nossos corações, irmãos. Então, a igreja ela trabalha o coração da criança, a igreja trabalha o coração do adolescente, a igreja trabalha o coração do adulto, o coração do pai, o coração da mãe, o coração do marido, o coração da esposa, o coração do líder, o coração do pastor, do diácono, presbítero, evangelista. Esse é o ambiente eclesiástico. A igreja é muito mais do que um clube social que nós frequentamos durante alguns dias ao longo da semana, irmãos. A igreja é o lugar onde Deus estabeleceu para tratar meu coração e o seu coração. Então nós não podemos privar as crianças e os adolescentes das atividades da igreja. Do contrário, nós precisamos em casa, mostrar a importância dessas atividades para os nossos filhos. É importante sim estar na igreja na terça-feira, é importante sim estar na igreja na quinta-feira, é importante sim estar na igreja no domingo pela manhã e no domingo à tarde, principalmente no domingo. Por quê? Porque nós abrimos a boca dentro de casa e dizemos, domingo é dia do Senhor. Então se domingo é dia do Senhor, não marque nada. Não é meu o dia, é do Senhor. Nós precisamos separar esse dia para aproveitar com a nossa família. No ambiente do Senhor, na casa do Pai. Não onde nós queremos aproveitar. E como eu já disse aos irmãos em uma outra aula, nós temos até uma flexibilidade no dia do Senhor, né? Porque o dia do Senhor nós não passamos de 6 da manhã até 10 da noite na igreja. Não. Nós temos a escola bíblica, esse período que nós estamos compartilhando, que vai de 9h30 no máximo até 11 da manhã. E nós temos o culto à noite. 2 horas de culto. Então o resto do dia nós estamos livres. Nós podemos fazer qualquer outro tipo de atividade com a nossa família. Não deixa de ser dia do Senhor. Mas nós estamos aproveitando com a nossa família. Então vamos, irmãos, valorizar esses momentos que nós temos na casa do Senhor. Amém, amados? Parece uma palavra um pouco mais dura, parece uma palavra um pouco mais de exortação. Mas quando nós olhamos para trabalhar a educação cristã com crianças e adolescentes, temos que olhar primeiro para nós. Pais e mães, famílias dentro da igreja. O irmão Jailton está perguntando aqui com relação à linhagem. Cada faixa etária tem que haver uma ou não? Nós vamos entrar nesse contexto agora, irmão Jailton. Já eu respondo sua pergunta. Porque em primeiro lugar, irmãos, é de responsabilidade da igreja. Entendeu? A educação cristã continuada. Mas em primeiro lugar, responsabilidade familiar. Em segundo lugar, responsabilidade de quem? Da igreja. A igreja tem obrigação de fornecer continuidade aos ensinos do Senhor que vem de casa às crianças e aos adolescentes. Como é que a gente comprova isso, irmãos? Através das palavras de Jesus. O texto de Mateus 19, no versículo 14. Eu queria convidar você para acompanhar aí. Cristo vai deixar claro que nós não temos autoridade para privar as crianças do conhecimento acerca de Cristo. Ele mesmo vai dizer no versículo 14 assim, olha. Vamos ler a partir do 13. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes pusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam. Vejam a religiosidade dos discípulos. Parece os pais, né? Não vamos deixar as crianças chegar perto do pastor não, que vai atrapalhar o pastor. Irmãos, prestem atenção no que Cristo vai dizer. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, por favor, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois impôs as mãos sobre elas e partiu dali.
Irmãos, é o próprio Cristo que está dizendo que as crianças elas têm obrigação, elas têm direito, elas têm livre acesso ao conhecimento acerca da pessoa bendita de Cristo. Elas devem ser levadas a Ele. Aí já não é mais obrigação paterna, porque os pais eles começam essa educação em casa. Dentro da igreja, obrigação eclesiástica. Nós temos essa obrigação de trazer um bom ensino, um ensino de qualidade às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Veja, quando nós chegamos ao contexto do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma sociedade judaico-cristã oriental, diferente da nossa. Nós vivemos no que nós chamamos de sociedade judaico-cristã ocidental. Essa sociedade judaico-cristã oriental, ela era monólatra nesse momento do Novo Testamento. Ela já adorava a um único Senhor. Ela tinha se libertado dos princípios de idolatria, mesmo convivendo com alguns problemas do Império Greco-Romano aqui e o seu contexto mítico. Essa sociedade ela já contava com uma estrutura familiar muito bem organizada, religiosamente falando. Era o contexto judeu, aqui que nós estamos falando, com um modelo de culto firmado dentro da sinagoga, dentro de uma orientação muito séria nos princípios cristãos, irmãos. Muito organizada e muito zelosa pelos princípios do Antigo Testamento. Nós precisamos entender, irmãos, que o sistema educacional das sinagogas envolvia um esquema rigoroso de leitura constante das escrituras do Antigo Testamento, que se dividia em dois aspectos. O primeiro era a paracha. A paracha era porções da Torá, do Pentateuco, da lei judaica, né, como nós chamamos, de Gênesis a Deuteronômio, que deveriam ser estudadas toda semana. E junto com a paracha, irmãos, nós vamos encontrar aqui que nós chamamos de Haftarot. O Haftarot era uma porção lida junto com a Torá, mas que era uma porção que compunha os profetas do Antigo Testamento. Um exemplo para os irmãos. Veja, ao todo, os judeus estudavam nas sinagogas 54 parachas, concluindo assim o estudo do Antigo Testamento em um ano. Ou seja, todo ano as crianças, os adolescentes, as famílias da sinagoga, elas estudavam todo o Antigo Testamento, porque elas liam de Gênesis a Deuteronômio e depois elas liam em correlação os outros livros. Um exemplo, a paracha de Noá, de Noach, como vamos chamar, de Noé, que vai de Gênesis 6:9 até Gênesis 11:32, irmãos. Ela deve ser lida juntamente com o Haftarot dessa mesma passagem, que se encontra em Isaías 54 e vai até Isaías 55:5. Então, veja, era feita essa leitura continuada, sempre, dentro da sinagoga, em família, na coletividade. Então, as famílias desse momento do Novo Testamento aqui, elas eram gigantescamente abastecidas de conteúdo bíblico fornecido pela igreja da época, que era a sinagoga. Nós temos um grande exemplo disso, irmãos, lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus ele entra dentro da sinagoga. Quando Jesus ele entra dentro da sinagoga, ele puxa uma passagem, ele pega um rolo, né, que está separado ali do Antigo Testamento, ele faz a leitura. Capítulo de Isaías, se não me engano, Isaías 64. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo a leitura do Haftarot do dia. O Haftarot daquela semana que estava separado. Jesus não puxa uma leitura aleatória para fazer, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Jesus está seguindo o modelo de ensino que é o ensino da igreja da época. Então as nossas igrejas elas precisam aprender com esse contexto do Novo Testamento, irmãos. Aprender muito. Nós precisamos fornecer ensino de qualidade às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Assim como a igreja do Antigo Testamento oferecia, né, que é estabelecida dentro do tabernáculo e dentro do templo. E assim como o princípio da sinagoga oferecia também ao contexto familiar. Aqui no texto, irmãos, Jesus ele vai afunilar ainda mais essa percepção de ensino à criança e adolescente por parte da igreja, por parte do ambiente eclesiástico. Porque aqui no texto nós vamos encontrar a seguinte cena. Provavelmente pais e mães que trazem filhos para que Jesus abençoe. E discípulos, liderança eclesiástica, que afasta as crianças. Aí Jesus ele conserta a liderança eclesiástica. Não. Criança e adolescente não é para ser afastado. Criança e adolescente é para ser ajuntado a Cristo, para ser aproximado de Cristo. Por quê? Porque só entra no céu quem for semelhante a eles. Se não for semelhante a eles, não pode adentrar no reino de Deus. Então, Cristo ele deixa claro, aqui Cristo ele está evidenciando, irmãos, que os pequenos eles devem receber instrução acerca dele mesmo. Eles não podem ser impedidos de chegar até ele. Eles têm que conhecer e compreender as suas palavras. Então, é uma obrigação da igreja
produzir atividades para criança e para adolescente. Não é uma opção que a igreja está dando não para pais, não. Porque tem muita igreja que trabalha nessa questão, né? Não, nós estamos dando uma opção para os irmãos de trazer as crianças para dentro da igreja e a gente assim trabalhar, fazer uma atividade específica para as crianças. Não, não é opção, não. É obrigação da igreja, irmãos. A igreja deve obrigatoriamente proporcionar esse estilo de ensino para as crianças e para os adolescentes. Amém? Esse processo se inicia em casa e deve ter continuidade em todas as atividades da igreja indistintamente. Nós precisamos trabalhar todos os princípios com as crianças. Pastor Wesley está testemunhando aqui, irmãos. Ao vivo aqui agora ele está dizendo, olha, eu sou a prova dos resultados do discipulado infantil. Recebeu em casa, foi comprovado dentro da igreja e está aqui hoje. Ao longo dos anos, a gente não vai nem revelar a idade do pastor Wesley aqui, mas ele está aqui como testemunho, irmãos, como prova viva de que é uma obrigação nossa providenciar ensino de qualidade para as nossas crianças e dos nossos adolescentes. Primeiramente em casa, depois na casa de Deus. E para a gente encerrar, irmãos, em terceiro lugar, princípios, né, de educação cristã para a criança e para o adolescente. É a obrigação dos pais, deve começar em casa. Em segundo lugar, é a obrigação da igreja e deve ser feito com muito zelo. E em terceiro lugar, irmãos, a igreja precisa oferecer ensino de qualidade e com material físico e humano capacitado em todas as áreas. Aí nós vamos entrar na questão que o irmão Jailton estava comentando. É necessário trabalhar cada contexto especificamente, fazer divisão de salas. É necessário, irmãos. Se nós estamos trabalhando com a educação continuada, você que é pai de uma criança de 2 anos, você colocaria ela numa escola para estudar com uma criança de 10? Obviamente que não. Então, dentro da igreja, a gente não pode fazer de forma diferente, não. De jeito nenhum. É porque nós queremos olhar quantidade dentro da igreja. Aí é muito difícil. Nós queremos pegar a sala das crianças. Não, nós só temos 2 crianças entre 2 e 4 anos. Então, nós vamos fazer uma sala com 2 crianças. Provavelmente, grande maioria das igrejas não vai ter nem espaço para ter toda essa estrutura. Mas deveríamos pensar nisso. Mas tudo isso deve ser feito da melhor forma possível. Porque senão, sabe o que é que acontece, irmãos? Nós estamos lá com um exemplo, um grupo de 12 crianças dentro da igreja. Os 12 discípulos, não é assim? Aí nós temos dessas 12 crianças, 8 entre 2 e 4 anos. E nós temos das 12, essas 8 entre 2 e 4 anos, e 4 com 8, 9 e 10 anos, respectivamente. Aí estão as de 2 a 4 pintando um desenho de forma lúdica, ouviram a historinha ali, ouviram a historinha da arca, e estão ali pintando a arca, estão ali aprendendo de forma lúdica, pedagogicamente. Enquanto as outras, que já são maiores, elas podem até estar pintando também, porque tem criança que é um pouco mais obediente, estão lá pintando. Mas o que é que elas estão aprendendo? Porque para elas aquilo ali não tem sentido mais. Elas precisam receber um pouco mais de conteúdo. Elas precisam desenvolver algum tipo de atividade extra. Então é aí que nós dizemos aos irmãos, nós precisamos oferecer um ensino de qualidade dentro da casa do Senhor. Esse ensino de qualidade passa pela identificação de todos os problemas, que vão começar por aqueles fatores que nós iniciamos lá, problemas de base, evasão das crianças de dentro da igreja, problemas no lar, problema com material, problema com recurso humano, problema com as atividades desempenhadas dentro da igreja. Então, nós temos que olhar todos esses fatores e aplicá-los à realidade da igreja. O que é que nós podemos desenvolver aqui na nossa igreja? Qual tipo de material que nós podemos usar aqui na nossa igreja? Nós temos condição aqui na nossa igreja de dividir 3 salas para as crianças? É necessário realmente dividir essas 3 salas? Vamos olhar a faixa etária das nossas crianças. Os nossos adolescentes, eles podem ficar realmente na mesma sala que os jovens, porque tem uma diferença de raciocínio, tem uma diferença de mentalidade. E o adolescente não necessariamente ele está incluído dentro do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. O jovem ele já está dentro do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. Ele tem um raciocínio totalmente diferente do adolescente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, irmãos. Então, como nós citamos no começo, a igreja enfrenta desafios para promover um bom trabalho com crianças e adolescentes e continuar o crescimento corporativo do povo de Deus. Nesse contexto, nós precisamos expor bem os objetivos que temos para os nossos pequenos e os nossos adolescentes. E para isso precisamos estabelecer algumas necessidades. Primeiro,
momento específico de estudo e de culto para as crianças. As crianças elas não podem ter só estudo da palavra, mas elas também não podem ter só o cultinho. Elas têm que participar de todas as atividades. As crianças elas precisam aprender a orar, elas precisam participar de um momento de adoração específico para elas e elas precisam receber o estudo da palavra de Deus, dentro da necessidade delas, tanto para a criança quanto para o adolescente. Acompanhamento e desenvolvimento desde a pequenice até a adolescência. É necessário uma aproximação da igreja, das crianças da igreja. É necessário, irmãos, que isso aconteça. Qualificação de material bíblico para desenvolvimento desses trabalhos. Se a gente não encontra material disponível no mercado, vamos produzir, irmãos. Tá cheio de gente com qualidade dentro da igreja aí, com muita aptidão para produzir material para criança. Então não se acanhe, não. Produza material dentro da casa do Senhor. Não fique ligando para a editora, não fique pensando, não, mas porque eu estou procurando uma revista que se identifique com a minha necessidade. Meu irmão, produza material para trabalhar com o povo de Deus. Não se limite a material de mercado, não. O povo de Deus ele é caracterizado na história pela capacidade de produção de material para seu próprio uso. Então não fique bitolado à editora, não. Produza material para a sua igreja, em nome de Jesus. Entendeu? Nós recebemos. Entendeu? Quarto lugar, irmãos, líderes e professores adaptados e treinados para esse tipo de trabalho. Então, pegamos todos os irmãos que estão à disposição. Não fique acuado, não. Irmão, eu quero trabalhar com criança e com adolescente dentro da igreja. Lá na 8ª Igreja Congregacional, me procure, que você vai ser muito bem aproveitado. Não se preocupe, mas nós vamos sim capacitar todos os irmãos e todas as irmãs que querem trabalhar nessa área dentro da igreja. Amém, meus amados? E em último lugar, permitir o envolvimento bíblico de ambos nas atividades da igreja. E, irmãos, uma coisa muito importante: o acesso à figura pastoral. Meu Deus do céu, irmãos, a gente não pode esquecer, não. O pastor ele não serve para pastorear só os homens, as mulheres e a liderança da igreja, não. O pastor também é pastor das crianças. O pastor também é pastor dos adolescentes. Parece que tem pai, tem mãe e às vezes até a própria figura de liderança se priva do contato com a criança e com o adolescente. Não faça isso, não. Do contrário, aproxime a criança e o adolescente do pastor da igreja. Faça com que a criança e o adolescente conheçam as atividades da igreja. Se você desempenha algum papel dentro da igreja, ocupa algum cargo de liderança dentro da igreja, não esconda não da criança, não. Esconda assuntos que não são necessários. Mas envolva a criança nas atividades que você faz. Se você é diácono dentro da igreja, por que você vai esconder da criança o ofício de diaconia? Se eu sou evangelista dentro da igreja, por que eu vou esconder da criança e do adolescente o ofício de evangelista? Se o pastor é pastor da igreja, por que ele não vai compactuar com as crianças dentro da igreja? É necessário, irmãos, que haja esse envolvimento do pastor com as crianças. Afinal, ele também é pastor das crianças. E uma última orientação para os irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Não fale mal nem de sua igreja, nem do seu pastor na frente dos seus filhos. Se você tem algum problema com a sua igreja e com o seu pastor, resolva eclesiasticamente, resolva dentro das 4 paredes. Procure o irmão que você tem problema dentro da igreja e resolva com ele. Procure a liderança da igreja, já que você está com problema, e resolva com ela. Procure o pastor da igreja, já que você tem alguma coisa contra o pastor, e resolva com ele. Mas não fale na frente da criança nem do adolescente. Não fale na frente da criança, porque a criança ela não vai ter desejo nenhum de se aproximar do seu pastor. Ela não vai querer ser pastoreada por ele. Não fale na frente do adolescente, porque o adolescente se irrita com muita facilidade. Ele guarda muito rancor, guarda muita mágoa com muita facilidade. Então não fale mal do pastor na frente do adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele não vai querer nenhum tipo de contato com o pastor. Às vezes está lá o pastor tentando se aproximar do adolescente, o adolescente com uma grade bem grande na frente. Por quê? Porque o adolescente ele segue o estereótipo que foi apresentado. Aí dentro de casa o pastor recebe um monte de martelo, que eu não estou dizendo aos irmãos, nem julgando ninguém por conta disso, não, irmãos. Pode ser que aconteça, mas se existe algum problema eclesiástico que você precisa resolver, resolva. Siga em paz, siga em comunhão com a sua igreja. Eu escutei de um irmão há muitos anos e eu guardo muito esse princípio no meu coração. Não adore ao Senhor com nenhum tipo de peso no seu coração. Se o ambiente eclesiástico está fazendo mal a você, você tem 2 opções. Ou você resolve esse problema dentro da sua igreja, ou você procura um outro ambiente, não saia dos caminhos do Senhor, ou você procura um outro ambiente onde você possa servir ao Senhor em paz, com Deus e com os homens. Mas não entre dentro de casa, poluindo o ambiente, falando mal de sua igreja, falando mal da liderança da igreja, falando mal do pastor, falando mal do que acontece dentro do culto, falando mal disso, falando mal daquilo. Irmãos,
Nós estamos machucando as nossas crianças e os nossos adolescentes. Estamos prejudicando a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então nós precisamos aprender com isso. Amém? Por fim, irmãos, nós queremos deixar aqui a conclusão para os irmãos de que, em primeiro lugar, irmãos, é muito importante que nós acordemos hoje, não para amanhã, não para daqui a um ano, não para quando passar a pandemia, hoje, para a necessidade que nós temos como família de orientar as nossas crianças e os nossos adolescentes nos caminhos do Senhor, cumprir a nossa responsabilidade, olhar para a história bíblica e não considerar apenas a história bíblica como história, olhar para a história bíblica e dizer assim, eu faço parte dessa história e eu quero, na minha vida, na minha casa, na minha família, seguir os princípios de Josué. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Eu digo aos irmãos que eu tenho muito esse anseio no meu coração de pegar a minha casa e preservar a minha casa dentro dos princípios do Senhor, irmãos. Em segundo lugar, como conclusão, nós precisamos, irmãos, olhar a igreja sem mitos, olhar a igreja como um ambiente que possui falhas realmente e ajudar a nossa igreja a desenvolver trabalhos específicos para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Se você tem boas ideias como pai, como mãe, como membro da sua igreja, procure a liderança e forneça essas ideias à igreja. Não fique apenas nas críticas, sejam elas construtivas ou não. Nos procure, forneça ideias, forneça sugestões. Nós somos carentes da graça do Senhor e da graça dos irmãos. Então nós precisamos, irmãos, que os irmãos trabalhem em unidade dentro da igreja, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, trabalhando junto, lutando para manter firme a comunhão pelo Espírito do Senhor, irmãos, pelo vínculo do Espírito. E em último lugar, irmãos, como conclusão, que nós possamos juntos espalhar fora da igreja, que nós precisamos continuar salvando crianças e adolescentes. Que nós não nos permitamos, irmãos, a ficar confortáveis, né? Com essa situação das crianças não quererem vir para a igreja e a gente ocupar o espaço com o tablet, com o iPad. De o adolescente ele não querer vir para a igreja, a gente entender uma fase de rebeldia. Deixe que a vida ensina. Não espere a vida ensinar nada a ninguém, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Assim a vida ensina da pior forma possível. Então vamos lutar. Vai tirar um pouquinho da nossa paciência? Vai tirar um pouquinho da nossa paciência, sim. Eu digo aos irmãos que eu trabalho há 10 anos praticamente com jovem, com adolescente dentro da igreja. Tira muito da nossa paciência. Mas, irmãos, é uma vitória muito grande quando nós olhamos o passar dos anos e nós olhamos para o resultado dentro da casa do Senhor, o resultado dentro da igreja do Senhor. Eu digo aos irmãos que eu fui até professor das crianças também, né? E quando eu olho essas crianças marmanjos, hoje em dia, maiores que eu, dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, alguns já próximos de casar já dentro da casa do Senhor, de estabelecer família dentro da casa do Senhor, irmãos, isso é imensamente gratificante. É o resultado da bênção de Deus dentro da sua igreja, o crescimento corporativo da igreja do Senhor, a igreja do Senhor crescendo em conhecimento e graça do Senhor. Eu queria encerrar nessa manhã com os irmãos, essa manhã de Páscoa, essa manhã onde nós aprendemos lá no Antigo Testamento, né, que pelo sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa casa nós temos acesso à redenção dada pelo Senhor. Então que nós possamos aprender em família também, que as nossas crianças e os nossos adolescentes merecem e precisam do melhor oferecido pelo Senhor. Então, Deus abençoe os irmãos. Convido os irmãos para logo mais à tarde estarem assistindo, né, o nosso culto às 18 horas, o nosso culto público, nosso culto da ressurreição. Hoje, irmãos, logo mais às 18 horas, nós estamos ali elaborando a nossa programação, realmente pensando na vida do Senhor. Vivo Ele está, irmãos. Em qualquer túmulo que nós chegarmos aí na face da terra, vai estar lá escrito: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz Maria, aqui jaz Allan Kardec, aqui jaz Mahatma Gandhi. Mas quando nós chegamos no túmulo de Cristo, está escrito lá: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vivo Ele está. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É um privilégio que nós temos de servir ao Senhor, servir ao Deus que está vivo e que vai voltar para buscar a sua igreja. Deus abençoe os irmãos. Agradeço imensamente pela oportunidade concedida. Que nós possamos continuar compartilhando juntos os conteúdos da palavra do Senhor. Até domingo que vem. Deus abençoe.